Bem-vindos ao Ervalingotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Você já se sentiu deslocado em espaços que antes era tradicional, comum para você e hoje você já não se sente mais à vontade? Você já se sentiu cansado, saturado das coisas? Pois é, nem todo cansaço é fraqueza. Às vezes é sinal de que algo precisa mudar, que aqueles espaços que a gente cabia hoje já não cabe mais. Talvez você só está precisando dar ouvidos ao chamado que Deus tem para você. Vamos conversar com calma sobre isso? Em Eclesiastes, capítulo 3, o rei Salomão, ele fala assim: há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de arrancar. A gente, muitas vezes, ela quer permanecer na mesma situação, no mesmo estado, nas mesmas circunstâncias. A gente não quer mudar os nossos hábitos. A gente não quer mudar aquilo que é cômodo para nós. Muitas vezes, o ambiente já não nos cabe, ou nós não cabemos mais no ambiente. A nossa mente, ela se expandiu, os nossos conceitos, o nosso entendimento de vida mudou. E a gente quer permanecer igual. Mas a vida ela não é a mesma. Nada é a mesma. O ano começou de um jeito. Ele está terminando igual? E é sobre isso que a gente precisa refletir. É sobre isso que a gente precisa pensar. Os planos que você fez, que eu fiz no começo do ano, a gente conseguiu concluir? Foi por falta de competência? Ou foi porque a vida ela foi mudando conforme o ano foi andando? Será que a gente não está insistindo em coisas que já não servem mais? Um exemplo. Sabe aquela roupa que você ama, mas que já não serve mais? Ou porque ela está muito velhinha, desgastada, ou porque você emagreceu e ela ficou grande demais, caindo, ou porque você engordou e também já está apertada, te sufocando. Tem situações que são assim. Tem situações que nos apertam, que nos sufocam e que a gente precisa sair daquilo. Só que a gente continua querendo permanecer. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que talvez Deus está te chamando para viver algo novo? Pois é, tem isso também. Existem situações que elas são tão urgentes dentro da gente que é como se gritasse por mudança. E nada do que tem aí fora é capaz de satisfazer essa necessidade que está aqui dentro de mudança. Só Deus tem a resposta. Só Deus tem um caminho. Um exemplo que existe na própria Bíblia, em Ezequiel, capítulo 47, Deus chama Ezequiel leva Ezequiel até a beira de um rio. E no começo ali ele está só no tornozelo, depois nos joelhos, na região da lombar, depois vem aqui no tronco, no pescoço, até chegar a um determinado ponto em que o pé de Ezequiel não alcançava mais o fundo do rio. Ele já tinha que boiar, ele já tinha que, quem sabe, até mesmo mergulhar. E é ali o momento de virada, porque ali Ezequiel já perdeu o controle, ele tinha que abrir mão do controle para que Deus entrasse na história e mudasse a história dele. Muitas vezes a gente quer permanecer nas mesmas situações, nas mesmas circunstâncias, coisas velhas que não fazem mais sentido para a gente, só para não perder o controle, só para não abrir mão do domínio. Ou até mesmo a gente prefere, vamos trazer aqui para o lado espiritual, a gente
prefere se manter no raso do conhecimento de quem é Deus. A gente não quer se aprofundar, não quer se relacionar, porque é muito difícil, né, abrir mão do controle. Aquilo que era certo, aquilo que era uma base sólida, deixa de ser uma base sólida. A gente perde o chão. Já percebeu isso? E Deus, ele está falando assim, me deixa te mostrar um caminho novo. Me deixa te levar para um novo rumo. Me deixa controlar a situação e te mostrar que tem coisas lindas e maravilhosas, mas que estão debaixo do meu domínio e não do seu. Mergulha. Mergulha comigo no novo ano, mergulhe em me conhecer, mergulhe em me buscar, mergulhe em viver aquilo que eu preparei para você. Esse é o convite que Deus tem feito. Mas é difícil abrir mão, né? É difícil abrir mão do conhecido, do estável. É difícil mudar hábitos. É difícil escolher novos caminhos. Abrir mão daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe, ou daquilo que é lógico para a gente, é muito difícil. Só que Deus está falando que Ele quer nos mostrar algo novo. Se é novo, portanto, a gente não conhece. Se a gente não conhece, passa aquele medo, aquela insegurança, aquela instabilidade. Deus está nos chamando para sair da margem, para ir mais fundo, além daquilo que é controlável. Deus, ele está nos chamando para ultrapassar as fronteiras do natural e mergulhar no sobrenatural. Sair do previsível e ir para o imprevisível. Porque o sobrenatural, ele é imprevisível. Ele é algo que a gente não domina, que a gente não controla, que a gente não sabe o que fazer, o que vem. Às vezes, tudo pode estar parecendo um caos, mas está dentro do controle e do domínio de Deus. E Deus tem nos chamado. Antes mesmo que o relógio vire e bata meia-noite, que inicie um ano novo, ele está falando para a gente remar contra a maré e contra aquilo que todo mundo está fazendo e por um caminho novo que as outras pessoas não estão seguindo, fazer escolhas que os outros têm medo, não têm coragem de seguir em frente, mas a gente tem, ou não? Essa que fica a questão. Você tem coragem de viver algo novo? Você tem coragem de viver o chamado de Deus? Abraão teve. Abraão foi convidado por Deus para largar tudo. Abraão foi chamado por Deus. Deus chamou Abraão da seguinte forma: sai da tua terra, ambiente conhecido, do meio da tua parentela, pessoas conhecidas, e vai para um lugar em que eu irei lhe mostrar. Um lugar desconhecido, um ambiente desconhecido, sem rumo aparente. Abraão não sabia o caminho. Abraão não sabia para onde estava indo, mas Deus sabia. Deus convidou Abraão para viver o novo, mergulhando em Deus, confiando totalmente no direcionamento que Deus tinha para dar para ele, passo a passo, caminho a caminho. Vai aqui, vai ali, toma esse rumo, toma aquele rumo. Deus convidou Abraão para ser obediente e a seguir o caminho que ele tinha. E é esse o convite que Deus tem para a gente hoje. A gente vai fazer como Abraão, largar nossa terra, nossa parentela, um ambiente conhecido, favorável, e ir para um ambiente desconhecido, desfavorável, com pessoas que a gente nunca viu, de forma aparentemente cega, porém obediente à vontade de Deus. Qual é o rumo que a gente vai seguir? A gente vai fazer como todo mundo seguindo a maré, ou a gente vai
contra a maré? Essa é a pergunta que eu vou deixar aqui para você. Antes que o relógio vire, antes que dê meia-noite, não sai fazendo planos, mas dobra o joelho. Pergunta para Deus: o que o Senhor tem para mim, para esse novo ano? No que eu preciso mergulhar? O que eu preciso abandonar? Quais novos rumos o Senhor tem para mim? E se coloque à disposição para viver. Abraão foi. Abraão confiou. Abraão viveu. E é da descendência de Abraão que veio Jesus. Pensa nisso. Deus está te convidando hoje para viver algo novo. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Desejo a você e a toda a sua família um feliz ano novo. Que você possa escolher remar contra a maré. Que Deus te abençoe. Amém?